E a gente vai começar agora o nosso podcast do Coração do Brás com uma pessoa muito bacana que a gente trouxe aqui hoje para conversar. Provavelmente você já sabe um pouquinho da história dele, porque ele tá muito hypado por agora, tá muito em alta, tá muito na mídia. Participou do BBB 24, que foi esse ano. Ele é o Lucas Buda. Ele é professor, ele é capoeirista, ele é cria da Maré. E outras coisas também, né? Criador de conteúdo agora, e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Eu quero conversar um pouco também dessa história, que todo mundo agora conhece o Buda, que participou do BBB e tudo que aconteceu lá dentro. Mas uma coisa que eu percebi, assim, nas minhas pesquisas é que o pessoal não fala muito antes. Tipo assim, o Buda de antes do Complexo da Maré, como é que foi a sua infância? Como é que você chegou a ser professor de educação física, entrou na capoeira? Eu quero saber essa história. A educação da minha mãe é cearense, ela foi para o Rio de Janeiro tentar a vida, ela teve 5 filhos, perdeu alguns no caminho, e ela falava muito para mim assim, tem que estudar, ela incentivava muito o estudo. Os meus irmãos não tiveram oportunidade de estudar, né? Todos eles começaram a trabalhar com 12, 13 anos de idade, já trabalhavam Uhum. para ajudar em casa. E eu não, eu sou o caçula da minha família e ela falava, você tem que estudar. Então, vários desafios a gente passou na favela da Maré, né? Eu sou de origem pobre e tudo mais. Eu nunca passei fome, mas também não tinha fartura. Era aquela coisa bem contadinha ali. E ela falava muito sobre essa questão do estudo. Meus irmãos me incentivavam muito a estudar. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, mas ela sempre falava assim pra mim: olha, do dia que o trabalho te atrapalhar de estudar, você precisa largar o trabalho, porque a gente vai segurar a onda pra você poder estudar. E eu lembro do dia que eu me formei. E eu voltei pra casa com um diploma, né, Uhum. pra mostrar pra minha mãe que eu tinha me formado. Ela estava doente, ela estava acamada, ela não pôde ir à minha colação de grau, mas eu voltei pra casa com muita alegria, muito orgulho, né, de poder entregar na mão dela um diploma ali. Foi sensacional. E quando foi que a capoeira ela acabou entrando assim na sua vida? A capoeira ela entrou na minha vida através de um projeto social. Uhum. A favela da Maré é uma favela que tem muitos projetos sociais, muitos. Inclusive eu trabalho em um hoje, né, também. Uhum. A Vila Olímpica da Maré é um projeto da prefeitura do Rio que oferecia atividades esportivas diversas, futebol, tênis, natação e capoeira também. E eu começo a fazer capoeira, minha irmã me levava para as aulas de capoeira na Vila Olímpica, eu ia fazer e fui me apaixonando aos poucos. Isso você tinha mais ou menos quantos Eu tinha anos? 9 anos quando eu Ah, comecei capoeira. pequenininho. 9 anos de idade, e aí eu fui me apaixonando. Eu pratiquei capoeira ali até os 14 anos, mais ou menos. Uhum. Parei porque o projeto acabou. Uma questão muito comum nos projetos sociais é a descontinuidade dos projetos, né? Os projetos eles começam e terminam. Mas você fala que ele termina por causa de falta De investimento, de verba? falta de investimento. Uhum. E aí, quando a gente acaba o projeto, eu fico ali um pouco órfão da capoeira, né? Mas eu retorno logo 2 anos. Eu sempre fiquei procurando outros projetos de capoeira, que era um pouco Uhum. mais distante da minha casa, fazia um tempo, parava e tal. Mas eu voltei de vez quando eu entrei na universidade. Porque quando eu fui fazer faculdade de educação física, eu fui com o propósito de me tornar um professor de capoeira. Uhum. Eh, eu trabalhava com tecnologia, por exemplo. Eu era o cara da informática. Eu Nossa, nada a consertava, nada, ver, nada a ver. nada a ver. Eu consertava computador. E aí, todo mundo achava que eu ia fazer área de tecnologia. Só que o meu desejo mesmo era ser professor de capoeira. Então eu fui para a faculdade de educação física com essa expectativa. Fiz o Enem, fiz o vestibular, passei na faculdade pública. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para educação física. Primeira aula, primeiro dia de aula. Qual era a aula que tava lá? Capoeira. Com o meu mestre. Eu não sabia que ele dava aula no fundão, na Uhum. UFRJ, né? E aí, quando eu vi o meu mestre, eu falei assim: cara, o meu mestre tá aqui. E aí, meu primeiro mestre, lá da infância. E eu voltei então a treinar com ele, e desde então nunca mais saí. Já Nunca mais são parou. 21 anos aí na capoeira. Mas como é que essa parte da sua vida acadêmica e tudo mais acabou cruzando com o BBB? Você teve alguma influência da família, algum amigo falou: "Nossa, vai, se inscreve"? Ou foi tipo assim: "Ah, vamos inscrever aqui de vamos ver o Não, que que vai dar"? o BBB nunca foi um sonho pra mim, Uhum. como muita gente tinha, né? A própria Bia do Brás falava que era um sonho pra ela entrar no Big Brother. O Marcos falava isso. Tentaram 10, 11, 12 vezes entrar no Big Brother. Essa não, essa foi a minha primeira inscrição. Foi a primeira vez que eu me inscrevi. Por quê? Porque todo ano os meus amigos enchiam a paciência, falavam assim: se inscreve, você tinha que se inscrever. Desde o do Big 20 que eles falavam assim pra mim: cara, se você tem que entrar, você tem um perfil do programa. E aparentemente eles estavam corretos, porque pela Uhum. primeira vez eu me inscrevi e entrei, né? Aham. E eu tenho orgulho de falar que eu passei por
todo o processo seletivo, desde o envio do vídeo, as entrevistas que a gente faz, as dinâmicas, a gente não pode falar muito sobre isso, mas eu participei de todo o processo seletivo e entrei no Big Brother, assim, por muito bom incentivo dos meus amigos que falavam pra mim: "Você tem um perfil, vai, se inscreve, vai dar bom". E eu fui. Como é que foi essa parte? "Nossa, agora realmente eu tô aprovado". Quantas você pode falar quantas semanas antes Algumas eles coisas na verdade eles te aprovam? a gente nunca sabe Tá. quando tá aprovado. Inclusive no confinamento pré-programa, já no hotel você ainda não sabe se você tá dentro da casa ou não. Você Sério? porque eles confinam mais gente do que precisa, então tipo, você fica: "Será que eu sou elenco reserva? Será que eu vou entrar, não vou?". Esse ano teve a especificidade por exemplo, do puxadinho. Tá. A gente teve, algumas pessoas que não entraram, por exemplo, acho que 2 meninas e 3 meninos, 5 pessoas chegaram no gramado da casa, chegaram ali no jardim da casa Bateram na trave e e voltaram. voltaram, e voltaram. Quando eu entrei naquela caixa de vidro, que eu olhei pra caixa de vidro, assim, e eu vi o gramado, eu vi a piscina da casa, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi a piscina, eu vi aquelas pessoas sentadas ali na minha frente, eu vi a decoração da casa, eu falei assim: "Mano, É eu não real. quero voltar Ai, que daqui". excitada. Eu falei: "Eu não quero voltar daqui". E aí, graças a Deus, e aí o Luigi também que ele me chamou, né, é o grupo do Luigi lá que estava lá, eu lembro que o Luigi falou assim: "Buda, vem representar a Maré aqui dentro". E aí eu fui o último morador do BB24. Nossa, que máximo. Mas assim, você já vamos dizer assim, ali nesse pré-confinamento que você teve antes, você estava planejando alguma coisa? E eu falo de, tipo assim, planejando estratégia, planejando, por exemplo, personagem, ou você deixou a música acontecer conforme que tinha que acontecer? Tipo, você foi o Buda que você é aqui fora, ou não? Você estava planejando tudo já? Olha, eu tentei muito planejar, mas não conseguia, Não porque a conseguiu? ansiedade era muito grande. Eu tentava assim, uma coisa que eu pensei, eu falei assim: "Nossa, se eu tiver no elenco reserva, se eu for pra casa de vidro", eu pensava assim, né, se eu for pra casa de vidro, eu preciso bolar uma estratégia pra chamar a atenção das pessoas que vão estar me assistindo no shopping. Se eu tiver Hum. que defender a minha permanência, se eu já estiver num paredão, se eu já entrar num paredão, eu Você preciso estava ensaiando isso? eu ficava pensando nisso, eu falava assim: "Eu preciso ter o que falar naqueles 30 segundos de defesa". Então eu ficava elaborando na minha mente um discurso Uhum. que eu poderia usar caso eu precisasse me defender, né, no primeiro dia de jogo. E eu tentava, assim, mas em relação a como é que eu vou ser dentro da casa, como é que eu vou me comportar nas festas, realmente, Foi isso você não, tá, foi foi ali o eu momento. vivi, vivi. E assim, é muito doido, porque o programa, ele tem várias fases, né. Ele tem a primeira fase, que é a fase do vislumbre, você postou no maior reality show do país, tô na Globo e tudo mais, você fica vislumbrado com aquilo, daqui a pouco você tem aquela fase que você vai se acostumando, você vai mudando Uhum. a rotina, e daqui a pouco aquilo ali faz parte da sua vida. E o medo, na verdade, pra mim, que fiquei 93 dias confinado, era o de sair. Que eu falava assim: "Cara, como é que deve estar o mundo lá fora 3 meses depois? Como é que estão as pessoas que eu deixei? As pessoas que eu gostava ainda gostam de mim? Será que eu gosto ainda das pessoas que eu gostava antes?". Então você se faz muitas perguntas que te colocam naquele medo de voltar para a realidade. Tá, então era melhor ficar lá dentro da casa do que voltar aqui, porque você Sim, estava realmente com medo de aqui eu pago o boleto, lá não, eu não pagava. não sei se você pode contar isso, mas eles te pagam alguma coisa enquanto você tá lá dentro? A gente não pode falar. Não pode falar? É, Que pena. a gente tem contrato, Tem contrato? mas a De gente não quanto tempo pode depois? falar. Essa você pode falar de É, quanto tempo sim, o depois? contrato era até julho, né, desse ano, isso aí foi Hum. divulgado publicamente. Nosso contrato era até julho, é de janeiro a julho. E agora realmente depois que passou você não pode falar ainda? Não, algumas cláusulas do contrato São são permanentes. vitalícias. Ah, entendi. Essa é a parte que a gente fica curiosa de saber, de tipo, É, aí esses só indo, pormenores. aí tem que se inscrever lá e fazer o processo, porque eu não vou pagar a multa não. Ai, a multa é muito alta? Essa também A não pode multa falar. não pode, mas é alta. É alta? É tanto que ninguém quebrou, que se não fosse alta já alguém teria É falado. verdade, né. Mas assim, você teve umas brigas lá dentro também? Você teve umas Algumas. amizades lá dentro? Do que dessas brigas você trouxe pra cá, pra fora, e das amizades também? Olha, eu na verdade, assim, eu busquei trazer muita pouca coisa lá de fora de ruim, sabe. Uhum. As brigas que a gente teve lá dentro, as brigas que eu tive, os embates que eu tive com o Davi, com a Bia, com a Alane no mais para o final,
né? Com o Michel, em determinado momento do Uhum. jogo. Todas essas brigas que a gente teve, guardei lá, deixei lá dentro, porque foi em função do jogo. Eu tenho muito orgulho de olhar para minha trajetória no programa e falar assim, cara, eu nunca ataquei ninguém pessoalmente. Todas as vezes que eu pontuei alguém dentro do programa, Uhum. foi por questões de jogo, por não concordar com a estratégia ou por estar jogando num grupo adversário. Eu nunca falei da personalidade de alguém, ataquei pessoalmente a honra de ninguém dentro da casa. Você Então, se arrepende de alguma estratégia de jogo que você olha e fala: "Nossa, eu poderia ter enxergado isso, me mas eu não enxerguei"? arrependo, me arrependo. Por exemplo, o Brasil estava esperando que eu salvasse o Marcos num paredão Uhum. onde eu salvei a Vanessa, né? A Vanessa é muito minha aliada dentro da casa, Uhum. ela é uma querida. Só que o Brasil estava esperando ela cair no paredão e eu não sabia, obviamente. Uhum. Ela caiu sem querer porque o Bin votou nela. O Bin falou: vou desperdiçar meio que voto ali, votei na Vanessa. E ela foi. E ela foi pro paredão. Só que o Marcos, ele querendo ou não, ele me ajudou na prova do líder. Eu tava de líder naquela semana. E as pessoas esperavam que eu. Ela me chamava de traidor, porque eu não salvei o Marcos. Só que na prova do líder a gente tava se ajudando. Eu também ajudei ele na prova do líder. Só que no Uhum. final das contas eu ganhei. É, E aí as pessoas esperavam que eu salvasse ele e eu não salvei. E isso mudou completamente a visão do público sobre mim. Acho que se eu não tivesse salvado a Vanessa naquele momento, tivesse salvado o Marcos, ou a própria Isabelle, que eu tinha colocado por função da dinâmica da semana, Uhum. eu teria tido um caminho mais suave aqui até chegar. Acho que poderia chegar até na final do programa. E as amizades, quem que você trouxe aqui? Olha, muita gente, eu trago pra fora, eu falo com todo mundo, né? Não tenho inimizade com ninguém. Eu fico muito feliz de ver a galera conquistando as coisas, né? Eu fico muito feliz de ver Bia ganhando o mundo, né? Uhum. Realizando os sonhos dela, Fernanda realizando os objetivos dela. Mas aqui pra fora eu trago muita amizade com o Bin. Eu tô na casa Uhum. dele, inclusive, estou aqui em São Paulo hospedado na casa do Bin. Uhum. É... Lady, a gente tem uma amizade muito forte. A gente troca ideia sobre tudo, sobre vida, desabafa um com o outro. Juninho frequenta a minha casa. Juninho ele vai na minha casa pra gente assistir o jogo do Vasco junto. Então a gente também tem uma parceria muito grande. E eu falo com todo mundo assim, mais esporadicamente. Rodriguinho a gente conversa, Vinícius e tal, mas as amizades que eu tenho, assim, que eu falo com frequência são a Lady, o Bin e o Juninho. Ah, então bacana, você trouxe uma coisa legal, né, de dentro do jogo pra fora, então isso é Sim, muito sim. legal. E eu quero saber também dessa parte do pós. Como que é? Você saiu literalmente de um anonimato pra um estrelato de uma hora pra outra. É muito estranho as pessoas saberem coisas da sua vida. É, É? Como é que você leva estranhíssimo. isso? É assustador. É assustador quando você sai, assim, por quê? Você entra, ninguém te conhece. Uhum. As pessoas, por exemplo, acho que nem os produtores do programa devem saber exatamente o nosso nome, porque a gente é tratado por número o tempo todo lá. Por número? Nem sei se eu posso falar isso, se eu poderia ter falado isso, mas enfim, depois a gente. é, E aí o que acontece? Nem a produção do programa a gente sabe muito bem quem a gente é. Uhum. Mas quando você sai, você vê todo mundo te chamando pelo nome. E isso é Uhum. assustador. Porque você entra lá, você tá vendado, a gente tinha venda ali na porta da casa para entrar já. Você já é jogado diante de uma luz muito forte do estúdio da casa, né? E aí, quando você sai, as pessoas estão assim, Buda, parabéns, Buda, porra, valeu, obrigado, Buda, Buda, você arrebentou e tal. Isso no Projac, no caminho até o estúdio do Tadeu. E eu falei assim, mano, todo mundo sabe meu nome. Como assim? E aí todo mundo me olhando, todo mundo, tipo assim, sabendo quem eu sou, e algumas pessoas com olhar de empatia. E você fala assim, cara, as pessoas me conhecem. E aí é assustador. O primeiro momento que eu saí a público, que eu fui Uhum. a público, foi no jogo do Vasco. Eu fui no jogo do Vasco de São Januário. E, cara, assim, eu demorei quase uma hora para conseguir chegar no meu lugar na arquibancada, na social do clube, porque as pessoas não paravam de tirar foto, falar comigo e agradecer. Isso foi muito legal, E é você muito gosta dessa bacana. parte? Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu não me recuso a tirar foto com ninguém, eu gosto muito porque, assim, para aquela pessoa que tá ali, às vezes é 10 segundos que eu vou estar lhe dando aquela atenção, Uhum. né? E vai mudar o dia dessa pessoa. Se eu puder mudar o dia de alguém, tirar um sorriso de alguém, eu sempre faço. Não faço questão nenhuma de não fazer assim. Mas teve alguém que ficou, assim, algum fã com raiva? Hater, no caso, né. Tiveram essas você Acontece, já encontrou alguém assim? Cara a cara? acontece. Ui. Eu já, assim, eu encontrei muito pouco. Eu achava que ia ser mais. Quando eu saí, eu Aham. tive medo de ir pra rua, né, diretamente. Por quê? Porque eu não sabia como é que eu estava, assim. Eu saí numa condição que não foi das melhores, né. Eu não Uhum. saí amado, aclamado pelo país. Eu saí com muita gente gostando de mim, mas também muita gente não gostando da minha participação. Uhum. Então, tipo assim, cara, tinha receio de como é que as pessoas iam me tratar na rua, né. E graças a Deus, assim,
eu recebi pouco hater na rua. A gente Hum. já teve. A gente teve gente que me xingou, assim, a troco de nada, teve gente que me tratou mal, assim, me destratou, falou coisas pra eu ouvir, só que eu também não dou muita atenção, assim. Eh, e faz parte, eu acho que faz parte disso. Às vezes a pessoa só quer despejar ali algum sentimento e tal, e tá tudo bem, tá na terapia e tá tudo certo, assim. Não é à toa que o apelido é Buda, né. É, Vamos lá, vamos deixa vamos zen, deixa passar, deixa vamos rolar. lá. Sim, eu sou muito de boa com relação a isso. Uhum. Eu sei que muitas vezes os comentários maldosos que surgem, na própria internet mesmo, em relação ao meu corpo, acontece muito. Sério? Muitos comentários gordofóbicos, assim, da minha aparência. Ainda mais agora que eu anunciei o namoro recentemente, né? Aham. Se você for ver, tem muita mensagem legal das pessoas Sim. desejando felicidade, alegria, mas também tem muita mensagem, tipo, falando da minha aparência. Tipo, como é que pode? Um Jurandir desse, o Jurandir é um meme, né? Menino, olha o Fala, que o pessoal tá o dando. Jurandir, ou como é que é? Tonhonho? Acho que Não, é Tonhão, Tonhona, Tonhona? Tonhona, que é pra mulher. E o Jurandir é pros homens, né. A galera fala muito isso, assim. E até Meu respondi, às vezes eu Deus. respondo, porque eu me divirto, né, Tá. respondendo. Aí a pessoa falou assim pra mim: "Pô, um Jurandir desse namorando e eu nada". Aí eu respondi: "Talvez você seja só chata". É É, isso, é isso. porque é sobre, né. Não, e querendo ou não, o hater ele acaba dando engajamento, né, Sim. então também é bom isso. Assim, se você tem que É. saber é óbvio. Eu falo muito isso pra galera que tá na internet, né, os meus amigos do BBB mesmo, que não sabem lidar às vezes com isso, falo: "Cara, se a gente souber lidar com hater, a gente pode usar ele a nosso favor". Muito. Por quê? Porque quando uma pessoa vai comentar algo ruim na sua publicação, você recebe às vezes 20, 30 pessoas te defendendo. Então ela acaba puxando uma série de outras pessoas para poder te ajudar ali naquele momento. Então, assim, acaba engajando de alguma forma, né? Uhum. Só que machuca. Alguns comentários machucam. Porque, por exemplo, no caso da Lady, ela sofre racismo. Não é questão Uhum. de ser hater, é questão de ser crime. É diferente, né? Quando as pessoas comentam da minha aparência, machuca, dói. E aí a gente tem que lidar ter uma saúde mental, assim, muito bem trabalhada, muito bem resolvida para lidar com esse tipo de situação. E você fala que você se arrepende de ter entrado depois passa tudo, você se arrepende ou foi uma coisa muito boa na sua vida? Não, eu não me arrependo de ter entrado, pelo contrário, foi muito boa Foi para muito mim. bom? Uma das coisas mais legais para mim sempre foi viajar e conhecer culturas e lugares novos, assim. Hum. E eu tô realizando isso. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer muita gente legal. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer muita história legal, que inclusive vai virar livro em breve. Que É, eu bom. tô, eu tô montando uma coletânea de histórias, de coisas que eu tenho vivido nas minhas Uhum. experiências aí pós-BBB, para compartilhar com as pessoas, o que que é de bom que eu vivi nesse período aí, que depois que eu saí do programa, nesses primeiros 6 meses fora da casa, que foi muito bacana. Eu já conheci Parintins. Todo mundo tem que ir a Parintins, gente. Uma vez na vida, E fica no vá a Amazonas, Parintins. né? Fica no Amazonas. Uma vez na vida, vá a Parintins. É uma experiência que todo mundo tem que ter uma vez na Você vida. foi no festival de Fui no Parintins? Festival Folclórico de Parintins, sou garantido, né, que por acaso é o boi da Isabelle, mas eu já era antes da Isabelle, inclusive conheci a Uhum. Isabelle lá na casa. Então eu fui a Parintins, eu fui no Festival de Cirandas de Manacaporu, que também é no Amazonas, eu fui no Festival dos Botos, do Sairé, que é um festival religioso e profano, lá em Alter do Chão, no Pará. Eu fui no Festival em Juruti, no Pará. Uhum. Então, assim, eu fui em vários lugares, eu sou um cara que sempre gostei muito de cultura, que eu conheci pessoas novas, lugares novas, formas novas de ver a vida, de lidar com a vida. E eu, pô, sou apaixonado por isso. Poxa, que maravilhoso. Eu também vi que você faz parte de um projeto Sim. Luta pela Paz. Uhum. Como que é esse projeto? Você fala um pouco pra gente? Sim, a luta pela paz, eu fui aluno da luta pela paz quando eu era Uhum. adolescente. Tinha lá meus 16, 17 anos, eu fazia aula de capoeira na luta pela paz. E saí da luta pela paz, fui fazer faculdade, Uhum. voltei como professor do projeto em 2020. Eu voltei como professor do projeto para dar aula especificamente para pessoas com deficiência. Uma expertise que eu tenho e poucas pessoas sabem é que o Buda, ele também é especialista em educação inclusiva. Eu trabalhei por muito tempo com crianças com autismo, dando aula de capoeira para crianças autistas, que estão dentro do TEA. Aí como é que funcionava essas aulas? A gente fazia grupos menores, adaptava as atividades, adaptava os movimentos, adaptava as músicas, para que essas crianças pudessem participar das aulas de capoeira. E aí a gente ia desenvolvendo esse trabalho, eu voltei para Luta pela Paz para instituir um projeto de atender pessoas com deficiência. A Luta pela Paz é uma organização que atua no Complexo da Maré, Uhum. diretamente, né? A gente tem aula de boxe, judô, jiu-jitsu, muay thai, capoeira.
corrida para mulheres, assistente social, psicólogo, tem uma equipe gigantesca de Nossa, uma mais. ONG É uma gigantesca, ONG né? gigante, com mais de 150 profissionais que atuam em diversas áreas para poder garantir ali um pouco de qualidade de vida. Tem empregabilidade, tem reforço escolar. A gente tem um braço ali no Ceará, a gente tem uma sede no Ceará Uhum. também, né? No Ceará especificamente, para trabalhar com o sistema socioeducativo. Então, egressos do sistema, adolescentes que descumpriram, né, alguma medida social e tal, Uhum. cometeram algum tipo de crime, a gente vai levar eles para trabalhar com projeto e fazer a reinserção ali na sociedade. A gente faz formação de professores fora do país. Eu fui para Cabo Verde, na África, dar aula pela luta pela paz. Compartilhar a nossa metodologia de esporte social com outros países, com representantes de outros países que atuam também em territórios vulneráveis. Então, a Luta pela Paz é uma organização gigante, né? E hoje, na Luta pela Paz, eu atuo como embaixador do projeto, para atrair investimento, atrair visibilidade, para que as pessoas conheçam o nosso projeto. Hoje a gente tem Uhum. uma campanha de arrecadação, gente, quem puder ajudar, uma campanha de arrecadação de financiamento para o projeto Luta pela Paz, para continuar atendendo pessoas com deficiência. A gente quer continuar dando aula para eles. Eu não posso falar fisicamente sempre, mas contratar um professor especializado em pessoas com deficiência, materiais adaptados para essas pessoas, para que eles possam participar das aulas como os outros alunos participam também. E você acha que você ter participado do BBB e hoje do projeto dá uma visibilidade maior para o projeto, isso? Muito, dá Muito? muito, dá muito, é maior. Assim, o projeto ele sempre teve muita visibilidade. Ele tem Uhum. parceria com a Criança Esperança, com outros linhas de financiamento. Mas, por exemplo, quando eu saio do programa, a primeira matéria que eu faço depois do Big Brother é eu voltando na minha comunidade, no meu projeto, lá na Maré, na Luta pela Uhum. Paz. Então, isso já traz a mídia. Eu tô sempre falando sobre isso. Eu trouxe outros influenciadores para participar dessa campanha de financiamento de pessoas com deficiência. Então, a gente tem, por exemplo, lá, nessa campanha participou o BIM, participou a Leide, a Vanessa, praticamente o elenco inteiro do BBB entrou na campanha para ajudar a gente a arrecadar dinheiro para manter o projeto. Então, assim, a gente vai usando essa influência que eu tô tendo, o meu Uhum. network, para trazer mais investimento pro projeto para Favela da Maré. Tem Instagram para o pessoal acompanhar? @luta pela paz. Ó, facinho achar, @luta pela paz. Buda, eu quero fazer um jogo com você, rapidinho, Bora. um bate-bola, tá bom? Um lugar que você ama. Maré. Tá. Meio óbvio, né? É meio óbvio esse. Um filme que você recomenda? Um filme que eu não sou muito do filme não, sabia? Não, pode ser série. Um filme que eu recomendo, eu gosto muito de Tropa de Elite. Tropa de Aí, acho que Elite. mostra muito a realidade do Rio de É Janeiro um ali. filme muito bom. Uma pessoa que te inspira? Meu mestre, Tá. mestre Tony Vargas. Nossa, deve ter sido muito bacana, né? Quando você entrou lá e você viu, poxa, Sim. Olha, teve uma aqui. história muito interessante do meu Hum. mestre, que foi assim, no Big Brother quando a gente escreve, a gente coloca lá umas músicas que a gente gosta, né? E eu coloquei as músicas do meu mestre lá, algumas delas, né? E eu tava num momento lá muito difícil na casa, com uma pressão psicológica muito grande, tinha tido uma crise de ansiedade. E aí, eu, de repente, peço pra tocar a música do meu mestre, e eles tocam a música do meu mestre. E eu fico. Aquilo ali me dá uma força. Ouvir a voz dele ali me deu uma força, sabe? Tipo, que eu falei assim: não, vou aguentar, vou sustentar, ficar aqui Mais mais um 3 meses pouquinho. se precisar. Você pensou em desistir logo? Já pensei algumas vezes lá em desistir, acho que umas 3 vezes eu pensei em desistir dentro da casa lá. Hum. E aí eu lembro quando eu ouvi a voz do mestre, assim, deu uma força. Ah, é gostoso, né? Uma coisa É. que a gente conhece. Um talento oculto. Um talento oculto, muito bem. Deixa eu ver, um talento que gestão de crise, isso todo mundo sabe, né, que eu acabei, precisando usar muito nesse período pós-BBB. Mas o talento oculto, deixa eu ver. Eu acho que escrita. As pessoas não sabem que eu escrevo muito bem. Eu componho, Você vai lançar um livro daqui a pouco, né? isso vai se tornar público, mas assim, o talento da composição poucas pessoas conhecem, eu Hum, rimo bastante, você você consegue rima fazer uma sei, vamos ver. rapidinho? Coração do Brás. Hum. Vou fazer uma rima aqui, vou dar uma base. Aqui, ó. Alô, minha galera, presta atenção. Tô aqui no Brás, é maior satisfação. Eu tô no podcast, vou falar para vocês que no coração do Brás a gente se vê de vez. E por aí vai, né? Caramba, aí, E gente. vai. Palmas, Talento oculto, ninguém nossa. nunca falei sobre isso. Bacana. Um talento muito bom. Um lema de vida. Um lema de vida: viver é partir, voltar e repartir. Viver a partir, voltar e repartir. Isso é uma música do Emicida com Gilberto Gil.
né? É Tudo Pra Ontem é o nome dessa música. E desde que eu ouvi essa música, isso passou a fazer parte do meu dia a dia, assim. Viver é partir, né? Partir no sentido de dividir as coisas e também de ir embora, voltar e repartir. Partir de novo e também dividir de novo. Nossa, essa é uma coisa que você tem muito com você. Eu ia separei essa aqui pra você, falei: "Nossa, ele vai demorar pra responder essa, né", porque um lema de vida não é uma coisa que o pessoal responde, assim, logo de cara, demora um É, pouquinho, não. mas esse você realmente leva contigo. Isso eu levo comigo, assim, viver é partir, voltar e repartir. E partir nos dois sentidos da palavra, de dividir e também de ir embora. Ai, que maravilhoso. A gente tá encerrando por agora, mas eu quero saber seus planos futuros, o que que você tá fazendo agora? Você falou que vai mudar para Amazonas? Isso, eu vou me mudar para Amazonas, estou namorando, o Lucas Buda tá um novo homem aí. Estou namorando, vou me mudar para Amazonas, tenho trabalho lá, tem coisas lá que eu não posso falar ainda Tá de bom, é segredo. trabalho, mas vocês vão saber em breve, acompanha lá no Instagram, @lucasbuda pra ficar por dentro. Tem um livro saindo ano que vem, vou lançar um livro ano que vem sobre essa experiência pós-BBB. Tô terminando meu mestrado, vai sair uma dissertação então em breve aí no mundo acadêmico, e tenho planos de ingressar no doutorado ano que vem, quem sabe aqui ou fora do país, vamos ver o que que Nossa, são vai. muitos planos, gente. Muita coisa. A vida tá corrida, então vai começar a ficar mais corrida, né? Tá. Graças a Deus as coisas estão acontecendo devagarzinho, assim. Eu tô correndo muito atrás, tô me preparando pra isso, porque eu acho que oportunidade a gente cria. Elas não Uhum. caem do céu, a gente cria. A gente cria mesmo, é verdade. Você quer deixar uma mensagem, algo por último? Gente, vivam a vida, porque viver é partir, voltar e repartir. É Tamo isso junto. aí. Muito obrigada, Lucas, mesmo de coração. Gostei muito de conversar de conversar com você. Me disseram aqui, a pessoa que te chamou, que você era uma pessoa muito inteligente, ia ter muita coisa pra conversar, ia ter muito repertório, e realmente teve bastante. Pô, obrigado, eu agradeço o Obrigada mesmo, viu? convite. E, pô, pra mim é uma alegria estar aqui no Brás, que é um lugar que também que Primeira tem. vez, É a né? primeira vez no Brás, lugar que tem muita cultura, muita gente, assim. Eu sou muito encantado pelo que as pessoas são capazes de fazer. Então, quando eu vim no caminho pra cá, eu vim observando, assim, como é que as pessoas elas agem, como é que elas andam, vai e vem. E aqui é um lugar que eu quero voltar pra poder gravar conteúdo aqui no Brás, sabe? Tipo, falar um Uhum. pouquinho sobre a experiência de viver no Brás. Porque todos nós a gente tem uma persona, né? A gente Temos. desenvolve personalidade. E aí aqui as pessoas no Brás também desenvolvem isso, eu fiquei interessada pelo É, cada Brás, pessoa assim. aqui é bem, bem única, Bem né? única, Mas você assim. vai voltar pra comprar também, né? Claro, por Pra que não? comprar também é a melhor Ah, coisa. a primeira é o objetivo número um, né? É É o a razão primeiro. número um pelo qual as pessoas vêm aqui. Lucas, obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Beijos, até o nosso próximo podcast. Não esquece de seguir e também comentar aqui.